Tá, então agora oficialmente bom dia para todos. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês, para a gente já começar. Tá. Gente, vocês me escutam bem? E enxergam a minha tela aqui? Sim? Sim. Beleza. Sim. Pessoal, seguinte, então, como eu disse na aula passada, tá? Eu passei o trabalhinho para vocês ali, alguns poucos fizeram, tá? Então, assim, ó, o que acontece? Agora que eu não liberei a nota de quem já fez, por quê? Porque eu precisava antes, né, quem fez aquele trabalho valendo ali um acréscimo na nota, eu precisava corrigir para poder liberar todos, tá? Então, até amanhã, as notas de vocês vão estar liberadas, não se preocupem, tá? Vou corrigir os trabalhos, vou corrigir a prova e libero as notas de todo mundo já amanhã pela manhã, todos já estão com as notas, tá? Que mais? Deixa eu ver, acho que é isso. Tá, vamos continuar a nossa matéria, porque tem bastante coisa para a gente falar, por conta na aula passada eu ter passado o trabalho, né, então agora o nosso cronograma não ficou atrasado, mas também agora está um pouquinho mais justinho, tá, então temos que dar não é dar uma corrida, né, mas temos que manter aqui o nosso cronograma que está certinho por enquanto, tá? Gente, vamos lá, eu vejo, já estou apresentando já, então vamos lá, vamos continuar aqui. No final da última aula, nossa última aula antes da AP1, eu falei para vocês um pouco da relação da reserva da frequência cardíaca, né? E falei um pouco da relação da reserva da frequência cardíaca com o consumo de oxigênio, certo? Que eu disse que tinha uma relação muito íntima. E eu falei que isso servia, na verdade eu mostrei isso para vocês, depois de falar aqui um pouquinho de consumo de oxigênio, de calorimetria indireta e de coeficiente respiratório, tá? E eu disse que nós continuaríamos, né, agora já para P2, com o sistema cardiorrespiratório, sistema cardiovascular, mas principalmente, entrando especificamente agora em sistema cardiorrespiratório, na parte onde a gente consegue lá identificar consumo de oxigênio, a gente consegue identificar o que significam os limiares ventilatórios, primeiro limiar, segundo limiar, e o que isso significa durante o exercício físico, tá? Que é uma parte, quando a gente fala, gente, de treinamento físico, tá? O padrão ouro, né? O que significa padrão ouro? A forma mais eficiente de se avaliar a capacidade cardiorrespiratória de um indivíduo é justamente através daquele teste que eu falei lá no coeficiente respiratório, aquele teste de consumo de oxigênio. Só que a gente tem que entender, quais são esses determinantes dos testes de consumo, de um teste de consumo de oxigênio. E avaliando o resultado de teste de consumo de oxigênio, a gente consegue entender o que de fato está acontecendo com o organismo do indivíduo em resposta ao treinamento físico. Né? Por que uma pessoa tem um consumo de oxigênio mais alto do que outra? E, principalmente, identificando os limites ventilatórios e fazendo uma relação com a... Aqui, tá. Vamos voltar lá. E fazendo uma relação dos limiares ventilatórios, né? Primeiro limiar e segundo limiar. Com a frequência cardíaca, a gente tem a forma mais precisa de se identificar intensidades no treinamento, visando o aumento de capacidade cardiorrespiratória, visando o aumento de capacidade aeróbica. Né? A gente tem ferramentas importantes. Normalmente, quando eu começo a falar sobre isso, os alunos acabam perguntando, né, tá, Max, mas olha só, eu não tenho, né, como é que eu vou, trabalho ali, trabalho em academia, tem meu grupo de corrida, meu grupo de ciclistas, de triatlon, tá? Mas como é que eu vou trabalhar, né, com consumo de oxigênio? Não tenho como fazer consumo de oxigênio. Bom, existem formas indiretas de se determinar limiares, principalmente, e isso é centrado na frequência cardíaca, como eu falei na aula passada, e a frequência cardíaca é muito mais eficaz do que a gente pode imaginar. Né? Até uma predição de limiar anaeróbio a gente consegue fazer através da frequência cardíaca. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre tudo isso com vocês, né, na sequência, entre a aula de hoje e a próxima aula. Mas, para isso, antes a gente tem que entender o que são realmente as adaptações cardiorrespiratórias ao exercício físico, ao treinamento físico. Tá, gente?
Quando a gente começa a entrar nessa parte cardiorrespiratória, a gente vê que tudo aquilo que a gente viu da bioenergética é fundamental, né, para entender as adaptações de fato que vão levar à modificação de resposta cardiorrespiratória. E o comportamento durante o exercício, não apenas como resposta ao treinamento físico, o comportamento do sistema cardiorrespiratório também depende diretamente da intensidade metabólica do exercício que eu estou realizando. A gente tem que lembrar que o exercício físico é o maior estresse que a gente consegue colocar um organismo de uma forma não patológica. Ou seja, se eu deixar de lado a doença, a forma mais estressante para o organismo é justamente o exercício físico. Né? O exercício físico é muito estressante para o organismo. A questão é que o organismo percebe a magnitude desse estresse e se adapta proporcionalmente à magnitude do estímulo, ou seja, a magnitude do estresse. Né? E o organismo tem uma forma muito precisa de regular o funcionamento dos diferentes sistemas durante o exercício físico, o que permite gerar adaptações às sessões de treinamento físico. E o sistema cardiorrespiratório é um dos que, né, é determinante, obviamente, para o processo, mas que mais é possível perceber a magnitude do estímulo do exercício físico, a magnitude do estresse causado pelo exercício físico. Bom, quem fez lá a anatomofisiologia, ou antes ainda fez a fisiologia 1, quando nós tínhamos fisiologia 1, comigo, né, eu passo, obviamente, eu falo muito mais do que eu vou falar aqui, de sistema cardiorrespiratório, no sentido de fisiologia básica, mas quem não fez, também não se preocupe, tá? Quem não fez ou anatomofisiologia, ou não fez a fisiologia 1 ainda, né, que agora faria a anatomofisiologia, ou ainda, né, gente, tem alguns que fizeram apenas a anatomia e acabaram, como é que se diz? Acabaram recebendo ali a equivalência para anatomofisiologia sem ter feito a parte de fisiologia. Né? Alguns quiseram dessa forma, enfim. E daí fica um pouco perdido aqui nessa parte de fisiologia do exercício, porque não tem a parte de fisiologia básica. Então, assim como eu faço lá, quando eu dou a disciplina de cinesiologia, eu faço sempre eu faço uma recapitulação da parte anatômica para poder falar de estudo do movimento, né? Então, aqui, na fisiologia do exercício, eu faço uma recapitulação da fisiologia básica, da fisiologia humana, tá? Que é para todo mundo poder acompanhar a discussão ali do que realmente nos importa, que é a parte de exercício físico, tá? Então, vamos dar uma olhadinha no sistema cardiorrespiratório, tá? Quando a gente fala do sistema respiratório, especificamente, da parte respiratória do cardiorrespiratório, eu tenho algumas funções que são determinantes para o bom funcionamento do nosso organismo, e que sem o funcionamento adequado, o meu organismo se torna incompatível com a vida. Né? A gente está vendo aí agora uma pandemia de coronavírus que afeta justamente o sistema respiratório, inicialmente, pelo menos. Bom, vamos ver por que é tão importante o sistema respiratório. Né? Se eu perguntar para vocês para que serve o sistema respiratório, todo mundo vai dizer, olha, fornecer oxigênio, né? Permitir que eu capte oxigênio para que esse oxigênio seja, então, entregue para os tecidos. Nós somos seres aeróbios, eu costumo dizer isso. Eu sempre pergunto lá, quando a gente está, principalmente na aula presencial, gente, por que nós somos seres aeróbios? Né? O que nos caracteriza como seres aeróbios? Né? E a resposta é muito simples. Né? Eu sou um ser aeróbio porque eu dependo de oxigênio para viver. Eu preciso de oxigênio para fazer metabolismo das células, metabolismo celular, que foi a parte que a gente viu ali na bioenergética. Bom, um dos produtos metabólicos, não é, do meu metabolismo das células é justamente o dióxido de carbono. Tá? Esse dióxido de carbono, ele é eliminado também pelo sistema respiratório. Então, o sistema respiratório, além de ter a função de fornecer oxigênio, também tem a função de eliminar o dióxido de carbono. Né? Os tecidos, quando utilizam oxigênio para a produção aeróbia de ATP, também produzem dióxido de carbono que deve ser eliminado. Né? Uma das coisas que a gente viu lá na parte bioenergética, quando eu expliquei a parte da glicólise anaeróbia, a gente viu que a glicólise anaeróbia, né, juntamente com a quebra do ATP, gera muito hidrogênio, né, libera muito hidrogênio, e esse hidrogênio causa acidose. Né?
A questão é, a acidose, ela não acontece efetivamente com o nosso metabolismo celular, seja em exercício, que obviamente seria, né, em maior magnitude, nem em uma situação de repouso. Por quê? Porque o meu sistema respiratório tem a capacidade de pegar esse hidrogênio, né, que causa acidose, repetindo, e eliminar na forma de dióxido de carbono por um sistema de tamponamento, dependente de bicarbonato. Eu vou explicar isso para vocês um pouquinho daqui a pouco. Isso é determinante no exercício, por quê? Porque se isso não acontecesse de forma eficiente, eu não teria tolerância para realizar exercício físico. Ou ainda, o exercício físico poderia causar uma acidose sistêmica no meu organismo, né? Um estado de acidose que justamente impediria que eu continuasse realizando esforço. Graças ao sistema respiratório, isso não acontece. Existe uma forma que o sistema respiratório tem de pegar o hidrogênio, né, que causa acidose, produzir dióxido de carbono e eliminar o dióxido de carbono através da respiração. Tá? Isso, obviamente, permite, então, que eu faça exercício físico. Tá? Então, assim, quando a gente fala do sistema respiratório, a demanda, né, sobre a atividade do sistema respiratório acontece de forma proporcional à demanda das células, ou seja, quanto maior for o metabolismo das minhas células, né, quanto maior for a taxa metabólica ou ativação, principalmente do músculo esquelético, maior e proporcionalmente vai ser a atividade do sistema respiratório. Né? Então, o sistema respiratório, e ele é bem fácil, né, gente? Se a gente pensar, ó, vamos ver o que acontece quando eu começo a fazer uma corrida. Assim que eu começo a corrida, o que eu percebo? Que eu começo a aumentar a profundidade das minhas respirações e a quantidade de respirações por minuto. Por quê? Porque quando eu dou aquele estímulo muscular a partir da contração do músculo esquelético e eu começo a produzir mais dióxido de carbono e mais hidrogênio pela quebra do ATP, o meu centro respiratório no bulbo, né, lá no sistema nervoso, identifica todos esses sinais e lança, então, um sinal para o sistema respiratório aumentar a quantidade de ciclos respiratórios por minuto e também aumentar a profundidade da minha respiração. Porque se eu tenho contração muscular, maior produção de dióxido de carbono e de hidrogênio, eu preciso eliminar mais dióxido de carbono e o sistema respiratório sabe como lidar com isso. Assim como, se eu começar a fazer exercício, a frequência cardíaca aumenta, a ativação do sistema respiratório também vai aumentar. Não é claro que a gente mede frequência cardíaca, né? Bom, um dos pontos bem importantes e tem relação direta com os limiares ventilatórios, depois, limiar anaeróbio, né, que a gente vai ver, né, mais adiante, provavelmente na aula que vem, é justamente a manutenção do equilíbrio ácido-base. Né? O que significa o equilíbrio ácido-base? Deixa eu botar para vocês aqui vou botar um quadro aqui, né? Deixa eu improvisar um quadro para vocês, para eu conseguir dar uma arriscada e a gente entender o que é isso. Tá? Gente, quando eu falo de equilíbrio ácido-base, deixa eu pegar uma caneta aqui. Vamos lá. O que acontece? Quando a gente tem qualquer meio, pode ser um meio de cultura, pode ser o nosso próprio organismo, o ambiente das nossas células, existe um componente, né, um íon, na verdade, que é um átomo carregado com carga elétrica, digamos assim, tem um íon que é capaz de gerar acidose, de tornar o ambiente do meu organismo mais ácido. Não é? E é algo que, como eu disse, é controlado pelo sistema respiratório. Bom, o que é esse agente, né, que torna o ambiente mais ácido? É o chamado hidrogênio. Né? Todo mundo viu hidrogênio lá na tabela periódica, certo? O hidrogênio é um átomo de hidrogênio que perdeu uma carga negativa e ficou carregado positivamente. Pois bem, o hidrogênio tem relação direta com a acidose. Então, quando eu tenho um meio com alta quantidade de hidrogênio, certo? Eu digo que este meio está mais ácido. Quem lembra lá da química do colégio, a gente vê que os ácidos têm hidrogênio. E um ácido é um ácido por quê? Porque o ácido consegue liberar hidrogênio no meio e o ambiente fica literalmente mais ácido. Né? Então, a função de um ácido é deixar um ambiente mais ácido, por quê? Porque o ácido consegue liberar hidrogênio. Tá? Bom,
Se eu tenho um ambiente com menos hidrogênio, obviamente, eu tenho um ambiente que é menos ácido. Óbvio, né? Pois bem. Como é que funciona o equilíbrio ácido-base? Bom, o sistema respiratório tem uma capacidade de eliminar hidrogênio. A gente viu que o hidrogênio é produzido a partir da quebra do ATP, né, quando gera ADP mais o fosfato inorgânico, também se forma um hidrogênio. Então, eu quebrar ATP durante o exercício físico é a forma mais eficiente, digamos assim, em liberar hidrogênio no meio. Se não houvesse um mecanismo pelo meu sistema respiratório para a eliminação desse hidrogênio, eu, no início do exercício físico, já entraria em acidose, não é? Mas isso não acontece. Isso não acontece porque existe um sistema muito eficiente relacionado ao metabolismo das células e ao sistema respiratório, que vai pegar este hidrogênio em excesso e vai eliminar esse hidrogênio, né? Vai fazer com que o hidrogênio seja eliminado na forma de dióxido de carbono. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vou apagar meu quadro e vamos de novo, tá? O hidrogênio pode reagir com algo que todo mundo já ouviu falar aqui, né? Chamado de tampão bicarbonato. O bicarbonato, também, se eu botar um sódio aqui, chamado de bicarbonato de sódio, é um sistema extremamente eficiente de tamponamento, não é? Como é que acontece o tamponamento? É uma reação muito simples. O hidrogênio, quando reage com bicarbonato de sódio, né, todo mundo já ouviu falar de bicarbonato, vai formar o quê? Vai formar água mais CO2, ou seja, mais dióxido de carbono. Né? Então, se eu produzo dióxido de carbono a partir do hidrogênio, o que vai acontecer? Esse dióxido de carbono vai ser eliminado através da expiração. Então, durante o exercício físico, quando eu aumento muito a minha demanda das células, não é? Eu aumento muito a quebra de ATP, pela maior demanda energética durante o exercício, eu produzo muito hidrogênio. Só que como existe um sistema de tamponamento desse hidrogênio que produz dióxido de carbono, isso não tem o menor problema, porque o dióxido de carbono vai ser eliminado através da respiração. Então, a luta do meu organismo durante o exercício é para que a intensidade do exercício esteja dentro de um patamar, não é? Que é o meu limite sempre, todo mundo tem um limite anaeróbio, não é? Que é o ponto aonde eu consigo dar conta da produção desse excesso de hidrogênio através de um sistema de tamponamento. Não é, obviamente, só isso, mas é um dos principais pontos. Isso vai acontecer principalmente quando houver uma compensação muito grande durante o exercício dos meus sistemas anaeróbios. Não é? Então, o que acontece? Em intensidades mais altas de exercício, de forma relativa, ou seja, uma pessoa que tem digamos, uma pessoa sedentária, mas uma pessoa sedentária, em menores intensidades de exercício, já tem mais chance de entrar em acidose, não é? Ou começar a ter sintomas de fadiga, aonde um dos componentes da fadiga é justamente a acidose. Pessoas mais treinadas, ou pessoas bem treinadas, têm esse processo contribuindo para a fadiga em intensidades muito mais altas. E a principal resposta para isso é que o organismo, não é, quanto maior for a capacidade aeróbia, mais vai retardar este processo de fadiga. O que isso quer dizer? Que a fadiga e a acidose vão começar a acontecer em intensidades de exercício muito mais altas. Né? Essa é uma adaptação do sistema aeróbio. Porque, vejam bem, se o sistema aeróbio está mais eficiente, trabalhando e processando muito mais a demanda metabólica, a compensação pelos sistemas anaeróbios vai acontecer em maiores intensidades, não é? Então, um indivíduo mais treinado também vai ter a fadiga mais tarde, em maiores velocidades, por exemplo. Não é? Bom, o que determina, existe um marcador, não é? Químico, né, para
acidose do meio, de um meio, né, seja do próprio organismo como um todo, ou de um meio de cultura, como eu disse, que é o chamado pH. pH é uma medida de acidose. Só que, normalmente, as pessoas fazem uma confusão. pH se refere à quantidade de hidrogênio que eu tenho no meio. Então, assim, em um meio mais ácido, como eu disse lá no slide, né, quando no outro quadro que eu comecei a riscar, um meio mais ácido tem mais hidrogênio. Quando a gente fala de pH, significa o seguinte: quando eu tenho um ambiente mais ácido, o pH é mais baixo, certo? Então, o que a gente diz? A gente diz que um ambiente mais ácido... Opa, escrever com o dedo aqui é difícil. Um ambiente mais ácido, que contém mais hidrogênio, é um ambiente que tem um pH baixo, certo? pH baixo significa um ambiente mais ácido. Um ambiente menos ácido, ou seja, com menos hidrogênio no meio, né? Um ambiente menos ácido é chamado, nós dizemos que é um ambiente que tem um pH alto. Quando a gente fala do nosso organismo, o pH fica ali sempre em 6,8 e 7. E tem que ser mantido dentro de níveis relativamente estritos. O pH não pode nem baixar demais e nem subir demais. Por quê? Porque a modificação na acidez do nosso organismo pode inativar a ação de algumas proteínas que são determinantes para o funcionamento das células. E é por isso que o pH deve ser, de forma muito precisa, controlado, mesmo durante o exercício físico, para não comprometer o funcionamento do meu organismo. Bem como a temperatura, né? O que acontece? Vamos fazer uma analogia com temperatura aqui. Se a gente começar a fazer exercício agora, a gente vai ver que a frequência cardíaca vai subir, a frequência respiratória vai aumentar, mas se a gente medir a temperatura do indivíduo, a temperatura praticamente não sobe, ela até pode diminuir um pouco durante o exercício. Por quê? Porque a temperatura também não pode subir. Porque a temperatura subindo, e principalmente subindo demais, pode comprometer o funcionamento do nosso organismo. E aí, quando a gente fala de suor, né, para manutenção da temperatura, para fazer a chamada termorregulação, eu tenho um mecanismo muito eficiente para liberar calor, que é o suor. Por isso que a gente sua durante o exercício físico. A gente sua para botar o calor através do suor para fora, e quando o suor é evaporado, o calor também é eliminado. Por isso que a gente sua durante o exercício, para manter a temperatura do meu organismo dentro de um nível de segurança. O pH é a mesma coisa, só que quem controla o pH é justamente esse tampão aqui chamado de tampão bicarbonato. É um dos principais mecanismos de controle do pH, de controle da acidez. Então, durante o exercício físico, que eu estou tendo muita quebra de ATP, eu estou liberando muito hidrogênio, depois eu tenho também a formação lá de lactato, que também libera um pouco de hidrogênio, enfim. Esse hidrogênio, essa quantidade de hidrogênio, poderia tornar o pH mais baixo, ou seja, o pH mais ácido. Só que o que acontece? Existe um sistema muito eficiente para eliminação desse hidrogênio na forma de dióxido de carbono, né, através da respiração, que garante que eu consiga manter o meu equilíbrio ácido-base. Então, quando a gente fala de sistema respiratório, vejam como o sistema respiratório é muito mais do que apenas fornecer oxigênio para os tecidos e eliminar dióxido de carbono. O sistema respiratório tem uma importante função na manutenção do equilíbrio ácido-base. O que quer dizer ácido-base? Ácido quer dizer, como eu disse, expliquei aí para vocês, um ambiente mais ácido com mais hidrogênio. Base significa que o ambiente é menos ácido. Ou seja, quando o ambiente está com um pH mais alto, tem menos hidrogênio, a gente diz que o ambiente é mais básico, tem menos ácido, tem menos hidrogênio, não é? Então, quem faz esse equilíbrio entre a acidez e um ambiente menos ácido é justamente o sistema respiratório, através da eliminação do dióxido de carbono. Tá? Bom, como é que funciona, né, o sistema respiratório? Vamos dar uma relembrada também para quem
para quem não viu isso, né, para quem não, como eu disse, não, ou não fez a fisiologia, ou não fez a anatomofisiologia, enfim, tá? Bom, e para quem já viu, né, para quem já viu isso tudo, né, fica como lembrança aí. Quando a gente pensa no sistema respiratório, a gente fala de um ciclo respiratório que tem basicamente 4 estágios. Tem a ventilação pulmonar, quando o ar entra nos pulmões, a respiração externa, que é justamente as trocas gasosas que acontecem entre o alvéolo pulmonar e o sangue, lá na circulação pulmonar, aqui em cima, né? Eu tenho as trocas gasosas que vão acontecer e o transporte desses gases, né, oxigênio e dióxido de carbono, em direção à periferia. O que é a periferia? Todos os tecidos do meu organismo. E existe daí a respiração interna. O que é a respiração interna? São as trocas gasosas entre o sangue e os tecidos periféricos. Ou seja, eu entrego o oxigênio lá para o músculo esquelético e removo o dióxido de carbono que está sendo produzido. Não é? Isso a gente chama de respiração interna, ou seja, são as trocas gasosas entre o sangue e os tecidos. Né? Então, o que acontece? Acontece todo esse mecanismo que eu falei aqui, né, de tampão bicarbonato e etc., e esse dióxido de carbono que está sendo produzido lá na periferia, lá nos meus órgãos, nos meus tecidos periféricos, esse dióxido de carbono vai ser transportado através do sistema cardiovascular, de volta para o sistema respiratório, para ser, então, eliminado pelos pulmões lá na expiração. Tá? Então, vejam que o sistema respiratório faz um monte de coisa. Bom, o que são esses estágios, né, do sistema respiratório? Quando a gente for dar uma olhada na estrutura anatômica do sistema respiratório, né, a gente vai ter algo, né, de forma muito simplificada, a gente vai ter isso aqui que vocês estão vendo. Né? A gente tem as nossas vias aéreas superiores, por onde o ar vai entrar e vai sair, né? E o ar vai passar por algo chamado traqueia e brônquios. Os brônquios são justamente os canais de passagem de ar. E reparem que os brônquios vão se dividindo, ficando bem menores, né? A mesma coisa que acontece com os capilares sanguíneos. E esses brônquios vão chegando aonde? Vai chegando nos alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares são os locais, né, nos meus pulmões, que têm a capacidade de trocar gases, oxigênio e dióxido de carbono, com o sangue periférico, né? Na verdade, com o sangue que está na circulação pulmonar e depois vai ser enviado para a circulação sistêmica. Então, reparem que na extremidade, né, dos bronquíolos, né, que são esses brônquios bem pequenininhos, existe isso aqui que parece um cacho de uvas. Né? O que é isso aqui? Isso aqui, na verdade, são os alvéolos pulmonares. E reparem que os alvéolos pulmonares estão muito próximos dos capilares sanguíneos. Por quê que os alvéolos estão próximos dos capilares sanguíneos? Justamente para poder se comunicar com o sangue, não é? E entregar o oxigênio que está vindo, né, pela respiração e captar o dióxido de carbono que tem que ser expirado. É por isso que o sistema respiratório está em contato tão íntimo com o sangue, com os capilares sanguíneos. O sistema respiratório está em contato com os capilares sanguíneos. A gente está agora, como eu disse, vivendo aí uma pandemia, né, do coronavírus, que é justamente uma doença que afeta, não é, os alvéolos pulmonares, né, e as células pulmonares. O que acontece? Existe uma inflamação muito grande nisso aqui, nessa região, não apenas nessa região, e acaba havendo uma dificuldade de acontecer essas trocas gasosas entre os alvéolos e o sangue, né? E a pessoa vai precisando cada vez mais de oxigênio, respiração mecânica, etc. Por quê? Porque toda a maquinaria respiratória não está funcionando adequadamente. Quanto maior for a inflamação nos tecidos respiratórios, maior vai ser a dificuldade para que os alvéolos pulmonares consigam realizar a sua comunicação com o sangue, né, entregando oxigênio e removendo o dióxido de carbono. Consequentemente, o quadro vai se agravando do coronavírus, né, até que a pessoa realmente vai para a ventilação mecânica com oxigênio, e a maioria hoje que chega nesse estágio está indo a óbito. Né? Por quê? Porque o quadro vai se agravando, a inflamação vai cada vez piorando e, enfim, infelizmente, a maior parte das pessoas entubadas hoje morre.
Por quê? Porque afeta justamente esse sistema de comunicação, então, do sistema respiratório com o sistema circulatório. Não acontece oxigenação adequada. E esse quadro inflamatório tende aí cada vez mais se agravando. Bom, por que acontece, então, como é que acontece essas trocas gasosas entre o sangue e o sistema respiratório? Essa imagem nos mostra um pouquinho melhor isso. Vejam que a gente tem aqui um bronquíolo, tá? E aquele cachinho de uva que eu falei para vocês, que são os alvéolos pulmonares. Reparem que os capilares estão bem ligados, bem próximos ali aos alvéolos pulmonares, justamente para acontecer isso aqui. O que eu peguei aqui? Eu peguei um alvéolo especial, eu peguei um capilarzinho, que está ligado com o alvéolo. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um alvéolo, tá? E a gente tem um único capilar sanguíneo, bem fininho. O que está acontecendo aqui? Vejam que o sangue venoso, que veio da circulação sistêmica, voltou para o coração, Esse sangue, que está pobre em oxigênio e rico em dióxido de carbono, porque removeu todo o dióxido de carbono que foi produzido pelas células do organismo, esse sangue está passando, repare que o capilar é bem fininho, mal passa uma célula sanguínea, uma hemácia, tá? Reparem que esse sangue vai passar pelo capilar e quando o sangue está passando pelo capilar, passando pelo alvéolo, dentro do capilar está passando pelo alvéolo, o que acontece? Acontece a chamada troca gasosa. Ou seja, quando o sangue está passando pelos capilares, é o momento onde as trocas gasosas vão acontecer. E isso depende diretamente de diferença de pressão. Ou seja, vamos pensar o seguinte, o sangue do capilar sanguíneo, que está chegando na circulação pulmonar, tem pouco oxigênio, porque as células consumiram. Então, ele vai de novo para a circulação pulmonar para captar mais oxigênio e levar para as células de novo. Esse é o ciclo respiratório. Então, o que acontece? Como o capilar sanguíneo tem pouco oxigênio em relação à quantidade de oxigênio no alvéolo pulmonar, a tendência é que o oxigênio se difunda do alvéolo para o sangue, por uma diferença de pressão. Vai se direcionar para o capilar onde tem pouco oxigênio. O dióxido de carbono, por sua vez, está em grande quantidade no capilar, está vindo das células do organismo, recolheu todo aquele dióxido de carbono, e o dióxido de carbono, então, como está em maior pressão no sangue, em relação ao alvéolo, o dióxido de carbono, por diferença de pressão, se difunde para o alvéolo. E daí o que acontece? O dióxido de carbono vai ser expirado, e o sangue, agora rico em oxigênio, vai de novo voltar para o coração e ser enviado, então, lá para a circulação sistêmica. Ou seja, o sangue agora, mais uma vez rico em oxigênio, vai de novo para as células para entregar oxigênio e remover mais dióxido de carbono. Este é o mecanismo pelo qual o sistema respiratório é capaz de, juntamente ao sistema cardiovascular, permitir a entrega de oxigênio para os tecidos e a remoção de dióxido de carbono. Então, reparem que para esse mecanismo acontecer, que eu estou mostrando aqui, é preciso que exista uma integridade entre, uma integridade, na verdade, do sistema, e eu preciso de alvéolos pulmonares saudáveis para que aconteçam essas trocas gasosas. E daí, mais uma vez, a gente vê o quanto grave é o quadro dessas pessoas que estão realmente tendo um comprometimento aí por causa do coronavírus. Bom, por que as células sanguíneas, por que o sangue, nessa célulazinha, parece umas balinhas de goma aqui, umas balinhas uma balinha antiga chamada de bala soft, quem é mais velho lembra, que era uma bala que parecia isso aqui, era uma bala bem lisinha, redondinha, que teve criança que morreu por causa, sufocando por causa dessa bala. Era uma bala super perigosa, na verdade, que era uma delícia, que era uma balinha que era bem esse formato, exatamente esse formato, com a bala na boca, a bala entrava e a pessoa sufocava com a tal da bala. Enfim, as hemácias, as células sanguíneas, são muito parecidas com essa bala, e essas células sanguíneas têm uma função. As células sanguíneas têm a função principalmente de transportar o oxigênio.
Então, quando o sangue passa pelos tecidos, né, passa pelos músculos, pelo músculo liso, dos intestinos, do sistema gastrointestinal, do sistema hepático, do sistema nervoso central, enfim, né, quando o sangue passa pelos nossos órgãos, pelos nossos tecidos, tem a função de justamente liberar oxigênio, né, que a gente precisa para o funcionamento das células. Pois bem, quem transporta esse oxigênio é justa, pelo menos a maior parte do oxigênio, é justamente essa célula sanguínea que é chamada de hemácia ou de glóbulo vermelho. Não é? As hemácias podem transportar o oxigênio porque dentro das hemácias existe uma proteininha chamada de hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína que contém ferro, né, que está aqui representado por esse disquinho amarelo aqui, e esse ferro, que é chamado de porção M se refere a ferro, né, tem uma alta afinidade pelo oxigênio. Né, também tem afinidade pelo dióxido de carbono. Bom, o que acontece? Quando o sangue passa pelos alvéolos pulmonares, os capilares pulmonares, o que vai acontecer? Como o sangue está com pouco oxigênio, porque liberou os tecidos, o sangue vai o quê? Vai captar esse oxigênio, que está no alvéolo pulmonar, e esse oxigênio vai se ligar a essa proteína chamada de hemoglobina, e daí as células sanguíneas ricas com oxigênio são enviadas, então, novamente para a circulação, para novamente entregar oxigênio para os tecidos que precisam de oxigênio para funcionar. É basicamente todos os tecidos do corpo humano. Tá? Bom, o que acontece, gente? Lá no sangue, a gente tem, então, na célula sanguínea, essa proteína chamada, essa molécula chamada de hemoglobina, e dentro do músculo esquelético, nas células musculares esqueléticas, a gente tem uma proteína muito semelhante que também atrai oxigênio, chamada de mioglobina. Hemo se refere a sangue. Então, a hemoglobina é a proteína que está na célula sanguínea. A mioglobina, mio se refere a músculo. Então, no músculo esquelético, eu tenho também uma proteína que atrai o oxigênio, chamada de mioglobina. Bom, a ideia dessa proteína é o quê? Quando o sangue passa pelos alvéolos pulmonares, essas proteínas, essas hemoglobinas, vão se ligar o máximo possível, a maior quantidade possível de moléculas de oxigênio. Para quê? Para que quando o sangue for para os tecidos periféricos, o sangue esteja com a maior quantidade possível de oxigênio para entregar para os tecidos que precisam de oxigênio. Tá? Então, assim, quando a gente coloca um indivíduo em exercício físico, a gente está desafiando todo esse sistema. Vejam o tamanho do desafio para o sistema cardiorrespiratório, que é o exercício físico. Porque o exercício físico, em primeiro lugar, causa acidose. Não causa acidose porque existe o sistema de tampão bicarbonato. Não é? O exercício físico é uma demanda metabólica para o organismo, um estresse metabólico muito grande, porque a demanda de energia aumenta muito. Ao mesmo tempo, a produção de dióxido de carbono aumenta muito. Se a produção de dióxido de carbono aumenta, o sistema respiratório tem que trabalhar cada vez mais, não é? Para poder eliminar todo esse dióxido de carbono. Se eu tenho alta demanda metabólica, eu preciso controlar, né, o sistema ácido básico, né, como a gente viu ali. Então, eu tenho que ser capaz de pegar esse excesso de hidrogênio e transformar em dióxido de carbono para eliminar. Então, vejam que o exercício físico é uma demanda, impõe, na verdade, um estresse para o nosso organismo muito grande, realmente muito grande. Tá? Então, assim, quando a gente diz que o maior estresse que uma pessoa pode suportar de uma forma não patológica, ou seja, com exceção da doença, quando a gente diz que é o exercício, é porque o exercício realmente é um estresse sistêmico muito grande para o nosso organismo. Não é? É uma demanda muito grande para o nosso organismo. Eu costumo dizer em sala de aula que, pensando do ponto de vista da fisiologia do exercício, eu costumo dizer que o músculo esquelético é a nossa ferramenta de trabalho. Certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que eu utilizo no organismo das pessoas que eu estou treinando o músculo esquelético como ferramenta para causar
um estresse metabólico para o organismo como um todo. E é por isso que eu, treinando o músculo esquelético, eu melhoro o meu sistema cardiovascular. Eu melhoro o meu sistema cardiorrespiratório. Eu treino o meu sistema imunológico. Eu melhoro o meu sistema endócrino. Tudo isso se modifica eu treinando apenas o músculo. Porque vejam o tamanho do estresse que é para o organismo ter que regular a bagunça que o músculo esquelético faz quando eu coloco o músculo em atividade. Vocês viram toda a parte bioenergética, tudo que acontece. O organismo tem que lidar com tudo aquilo que está acontecendo. E agora a gente está olhando sobre a ótica do sistema cardiorrespiratório. Bom, vamos lá. Vamos olhar primeiro o que acontece no alvéolo pulmonar. Tá? Isso aqui, na verdade, gente, é um detalhamento maior do que eu mostrei aqui. Tá? Aqui eu tenho um capilar sanguíneo passando por um alvéolo pulmonar, assim como a gente viu naquele outro slide lá. Tá? Eu só trouxe esse slide aqui em especial para mostrar para vocês a questão da pressão dos gases, né? Por que modifica tanto? Tá? Quando o sangue está chegando no alvéolo pulmonar, ou seja, veio da circulação sistêmica, né, pelo leito venoso, foi para o coração, do coração foi para a circulação pulmonar. O sangue vai para a circulação pulmonar com um objetivo: se oxigenar. Não é? Se oxigenar para levar oxigênio de novo para os tecidos. Tá? Bom, o que acontece? O oxigênio, ou melhor, perdão, o sangue que está chegando na circulação pulmonar está com uma pressão de oxigênio de cerca de 40 milímetros de mercúrio. Não é? E uma pressão de dióxido de carbono de algo em torno de 45 milímetros de mercúrio. Essa é a pressão de oxigênio e dióxido de carbono do sangue que está chegando na circulação pulmonar. Certo? Bom, lá no alvéolo pulmonar, que aqui parece esse balão aqui, não é? No alvéolo pulmonar, a pressão dos gases é um pouquinho diferente. Por quê? Porque a pressão dos gases no alvéolo pulmonar fica em torno de 160 milímetros de mercúrio de oxigênio, tá? E em torno de menos que 1 milímetro de mercúrio de dióxido de carbono. O que vai acontecer? Eu tenho, então, muito oxigênio no alvéolo, pouco oxigênio no sangue. Qual é a tendência? Que o oxigênio se difunda do alvéolo para o sangue. Para tentar ali haver um equilíbrio. Né? Bom, o dióxido de carbono é o contrário. Está em grande pressão no sangue e em baixa pressão no alvéolo. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que o dióxido de carbono vai se difundir do sangue para o alvéolo. Sentido contrário. O oxigênio vai para o capilar sanguíneo, o dióxido de carbono vai para o alvéolo pulmonar. O dióxido de carbono que vai para o alvéolo pulmonar vai o quê? Vai ser expirado, né? Vai ser colocado para fora. O oxigênio que foi captado pelo sangue vai ser enviado novamente para a circulação sistêmica. Tá? Então, o sangue chega no capilar pulmonar com baixa pressão de oxigênio mais alta de dióxido de carbono, e depois que passa pelo alvéolo, sai do alvéolo, ou seja, sai da circulação pulmonar e volta para o coração, com uma maior pressão de oxigênio e menor pressão de dióxido de carbono. Certo? Bom, o que a gente chama esse sangue? A gente diz que esse sangue é um sangue oxigenado. Não é? Ou também, vocês vão ver ali quem for dar uma estudada, pegar os livros de fisiologia, vocês vão ver que esse sangue que sai da circulação pulmonar após as trocas gasosas é chamado de sangue arterializado, né? Que é o sangue rico em oxigênio. Bom, isso acontece na circulação pulmonar, tá? No sangue que está chegando no pulmão, ocorrendo as trocas gasosas e voltando para a circulação sistêmica, tá? Bom, lá nos tecidos periféricos, por exemplo, no músculo esquelético, o que vai acontecer? Vai acontecer o contrário do que esse cenário que a gente viu nos pulmões. Por que é o contrário? Vejam aqui, ó. Desculpe que a imagem não está muito boa, tá? Mas dá para enxergar. Vamos lá. O sangue que está chegando nos tecidos periféricos, que veio da circulação pulmonar, passou pelo coração, o coração ejetou lá pela artéria aorta e mandou o sangue para todos os tecidos. Tá?
O sangue que está na circulação sistêmica, né, esse sangue rico em oxigênio, vai chegar nos tecidos periféricos com estas características aqui. Ou seja, vejam que são as características que o sangue sai lá da circulação pulmonar, né? Esse sangue vai chegar nos tecidos com uma pressão de oxigênio de 104, 100 a 104, 105 milímetros de mercúrio, e de dióxido de carbono de em torno de 40 milímetros. Pois bem, lá nos tecidos periféricos agora está acontecendo o contrário do que acontece no pulmão. Por quê? Porque os tecidos periféricos estão justamente consumindo oxigênio e produzindo dióxido de carbono. E o sangue que está chegando nos tecidos veio rico em oxigênio com menos dióxido de carbono. O que vai acontecer? Vai acontecer o transporte dos gases, vai acontecer também por uma diferença de pressão. Então, o sangue rico em oxigênio libera esse oxigênio para os tecidos periféricos, para as células, certo? E, ao mesmo tempo, o sangue vai captar o dióxido de carbono que está sendo produzido pelas células. Então, reparem que o sangue está chegando nas células com 104 milímetros de oxigênio, milímetros de mercúrio, né? E está saindo com 40 milímetros de mercúrio. Está chegando com 40 milímetros de mercúrio de dióxido de carbono e está saindo, após as trocas gasosas, com 45 milímetros de mercúrio. Reparem que o dióxido de carbono oscila menos, né? Muda bem menos. Né? Isso tende a aumentar um pouco com o exercício físico, obviamente. Então, reparem que, agora o sangue que fez as trocas gasosas com os tecidos, está voltando esse sangue, depois que passa pelas células, é captado pelo leito venoso, retorna para o coração, e do coração vai de novo para onde? Vai de novo para a circulação pulmonar. Ou seja, esse sangue que saiu daqui com 40 e 45, vai chegar aqui de novo com 40 e 45. E vai sair com 100 e 40. Vai chegar aqui com 100 e 40. Essa é a comunicação. Isso só é possível, gente, através do sistema cardiovascular. Então, o que acontece? Reparem que quando a gente fala... Por que eu falei de sistema cardiorrespiratório? Porque o sistema respiratório só é capaz de funcionar se o sangue estiver transportando os gases que são trocados lá na circulação pulmonar entre o alvéolo e os capilares sanguíneos. Não é? Esse oxigênio só vai chegar nas células se houver um sistema de transporte desse oxigênio pelo sangue, não é? Pelo sistema cardiovascular, que tem a função de transportar, né, dentre outras coisas, transportar também o oxigênio e o dióxido de carbono. Né? E esse ciclo vai acontecer a nossa vida inteira. Né? É isso. Quanto melhor isso acontecer, quanto mais eficiente for esse processo, maior vai ser também a minha tolerância a maiores intensidades de estresse metabólico, ou seja, ao exercício físico. Né? Agora, vocês imaginem que isso aqui que eu falei para vocês, isso está acontecendo em repouso. Agora, vocês imaginem um aumento de 20, 25, 30 vezes na demanda metabólica das células durante o exercício físico. Vejam o tamanho do problema que é exercício físico para o nosso organismo. Exercício físico é um baita de um problema para o meu organismo. É um grande problema, não é? E vejam a responsabilidade que quem prescreve treinamento físico tem. Porque tu vai mexer com todos esses sistemas durante o exercício. Não é? E digo mais, se tu não conseguir mexer com esses sistemas, tu não conseguir impor um estresse ao organismo, a esses sistemas, tu também não tem adaptação. Então, assim, como eu costumo dizer quando a gente fala sobre treinamento, exercício, fisiologia, é que o grande desafio de quem prescreve treinamento físico é justamente acertar a dose. O que significa acertar a dose? A quantidade de exercício que eu devo prescrever. Porque se eu exagerar na dose, o que acontece? Eu
posso não aumentar o desempenho, pelo contrário, gerar redução de desempenho. Porque o estresse que eu estou colocando é muito grande. Se eu der uma dose muito baixa, eu não sou capaz de gerar adaptação. Ou seja, se eu não sou capaz de gerar adaptação, o exercício não serviu para nada. Então, um dos maiores desafios para o profissional de educação física é acertar a dose. Entender todos os processos para poder, de fato, acertar a dose. Tá? Bom, vamos seguir nesse raciocínio aqui. Então, assim, a gente viu que o sistema cardiorrespiratório tem a função de transportar gases, não é, para que forneça oxigênio, remova o dióxido de carbono, também tem a função de fazer equilíbrio ácido-base, que depende do transporte de gases. Né? Eu dependo do dióxido de carbono ser eliminado para fazer equilíbrio ácido-base. Então, vamos lá, falando um pouquinho de transporte de gases. Tá? Algumas informações importantes. Ó, o oxigênio é transportado pelo sangue através da hemoglobina dos eritrócitos. Isso aqui, tá, gente? Mostrei para vocês aqui. Ó. A proteininha hemoglobina, que está lá nas minhas células sanguíneas, está sendo transportada, está transportando, aliás, o oxigênio. Tá? Uma parte pequena do oxigênio e do dióxido de carbono viajam não dentro do eritrócito, da hemácia, da célula sanguínea, é a mesma coisa, tá? Mas viajam diluídos no plasma. Mas é uma quantidade muito pequena. Se eu falar de oxigênio, 98% de todo o oxigênio do meu organismo é transportado nos eritrócitos, nas células sanguíneas lá ligadas com a hemoglobina. Em torno de 2% diluído no plasma. Existe alguma variação, claro, dependendo de uma maior demanda metabólica, maior dificuldade para transporte de gás, enfim, uma série de variação na quantidade de hemoglobina, na quantidade das próprias hemácias, né? Tudo isso varia um pouco e pode aumentar um pouco a quantidade de oxigênio diluída no plasma. Tá? Bom, cada molécula de hemoglobina pode transportar 4 moléculas de oxigênio. Né? Então, quando eu digo que o sangue está 100% saturado de oxigênio, o que significa? Né? A gente fala muito de saturação de oxigênio agora, né? Quem pegou coronavírus está lá constantemente avaliando lá a saturação de oxigênio. Por quê? Porque quando a gente diz que o sangue está 100% saturado, quer dizer que todas as hemoglobinas estão ligadas com o oxigênio. Né? Existe, então, uma máxima saturação, né, do oxigênio que pode ser transportado pelo sangue. Tá? Bom, a ligação do oxigênio à hemoglobina depende da pressão de oxigênio do sangue e da afinidade do oxigênio pela hemoglobina. O que isso quer dizer? Deixa eu botar mais um quadro para a gente aqui. Tá? Vou dar uma riscadinha para vocês entenderem. O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer o seguinte, vamos lá. Imagina que eu tenho aqui no meio, imagina que eu estou, vou desenhar uma hemácia aqui, tá? Dentro da hemácia eu tenho a minha hemoglobina, aquela proteína, que é capaz de se ligar ao oxigênio, a 4 oxigênios. Vou botar aqui os oxigênios, tá? Bom, o que acontece? Para que ocorra a saturação da hemoglobina, o que é a saturação da hemoglobina? Quer dizer que a hemoglobina está todas as hemoglobinas estão cheias de oxigênio ligadas. Isso é a saturação máxima da hemoglobina. Quando a gente diz que a saturação da hemoglobina depende da pressão de oxigênio do meio, significa o quê? Se eu tiver muito oxigênio no ambiente onde o sangue está passando, tem muito oxigênio no sangue, no ambiente onde o sangue está passando, como, por exemplo, no ambiente pulmonar, o que vai acontecer? A tendência é que a hemoglobina se ligue com esse oxigênio, porque tem muito oxigênio na volta. Então, quando o sangue passa pela circulação pulmonar, né, quando acontece aqui, o sangue encontra um ambiente cheio de oxigênio, que é o ambiente dos alvéolos. Então, a tendência é que a hemoglobina se ligue com esse oxigênio. Porque o ambiente está cheio de oxigênio. Se o ambiente está cheio de oxigênio, a hemoglobina se liga com esse oxigênio. Se satura, não é? Bom, quando acontece o seguinte, agora o sangue, então saiu do ambiente pulmonar, que era cheio de oxigênio, e foi para o ambiente dos tecidos, das células do organismo. Nas células do organismo, o que acontece? Tem pouco oxigênio. Por quê?
Porque os tecidos estão consumindo o oxigênio que precisam para o seu metabolismo das células. Então, o que vai acontecer? Vamos enxergar aqui o que acontece. Vamos ver a diferença, tá? Ó, vou apagar aqui todo esse oxigênio para a gente entender o que vai acontecer lá nas células do organismo. Ó. O que vai acontecer? Quando o sangue passa pelas células do organismo, a quantidade de oxigênio vai ser muito menor. Se a quantidade de oxigênio no sangue, ou melhor, no ambiente que o sangue está encontrando lá nas células do organismo, a pressão de oxigênio é muito baixa, não é? Lá no músculo esquelético, por exemplo, o sangue chega no músculo esquelético. Não é? Ora, no músculo esquelético, o músculo esquelético está consumindo oxigênio. Então, a pressão de oxigênio no músculo é baixa. O que vai acontecer? Vai acontecer uma redução da afinidade do oxigênio pela hemoglobina. Por quê? Porque o ambiente em volta tem pouco oxigênio. Então, no tecido muscular, o que acontece? O oxigênio tende a ser liberado pela hemoglobina para ser entregue aos tecidos, porque o ambiente em volta tem pouco oxigênio. Então, a hemoglobina libera oxigênio. Simples assim, não é? Ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Lá nos tecidos periféricos, agora tem um outro gás que está em maior quantidade, que é o dióxido de carbono. Não é isso? O dióxido de carbono, produzido pelos tecidos, está em uma quantidade maior do que o oxigênio. O que vai acontecer? Então, a hemoglobina, as células sanguíneas, liberam oxigênio. Mas o dióxido de carbono vai ser captado. Ó. Ou seja, o dióxido de carbono entra nas células sanguíneas, né, para ser transportado, então, boa parte na própria célula, para o sistema respiratório, e o oxigênio é liberado. Se vocês derem uma olhada nessa imagem aqui, e voltarem um pouquinho o vídeo depois, para ver a explicação que eu dei agora, né, quando com relação ao oxigênio, vocês vão conseguir identificar isso aqui. Ó, o sangue, quando chega na circulação pulmonar, encontra um ambiente rico em oxigênio. Se o ambiente é rico em oxigênio, o que acontece? O oxigênio vai se difundir para o sangue. E o ambiente é mais pobre em dióxido de carbono. Então, o dióxido de carbono se difunde para o alvéolo pulmonar. E vai ser eliminado. Lá nos tecidos é o contrário. Ó, a pressão de oxigênio do sangue é muito mais alta do que dos tecidos. Então, o oxigênio é liberado pela hemoglobina, ó, e se difunde para as células sanguíneas. Consequentemente, o dióxido de carbono, ó, vai ser o quê? Captado pelo sangue para ser levado de volta lá para a circulação pulmonar. Tá? Essa é a dinâmica do sistema cardiorrespiratório. Essa é a dinâmica respiratória. Essa é a dinâmica das trocas gasosas. Se esse sistema não funcionar adequadamente, eu não consigo oxigenar os tecidos e não consigo eliminar o dióxido de carbono. Né? Então, mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês. Vejam o tamanho da responsabilidade de quem trabalha com exercício físico. Vejam tudo que vocês causam. Eu digo que vocês causam, parece uma coisa ruim, né? Mas vejam o efeito da prescrição de treinamento físico para o indivíduo que vocês estão treinando. O tamanho do desafio sistêmico que é o exercício físico. Então, vamos lá. Ó, com relação aos transportes dos gases. Então, assim, o transporte, como eu disse, é a maior parte dos eritrócitos, né? Falando de oxigênio. E cada molécula de hemoglobina, então, se liga a 4 moléculas de oxigênio. Tá? A ligação do oxigênio à hemoglobina depende da pressão do oxigênio, que é o esquema que eu mostrei ali agora, né, no quadro para vocês. Tá? Ou seja, a afinidade do oxigênio entre a hemoglobina depende da pressão de oxigênio que está em volta. Então, a hemoglobina chega lá no sangue, a hemoglobina que está no sangue chega num ambiente. Imagina assim, olha só, pense da seguinte forma, fazer uma analogiazinha meio boba aqui, mas dá para entender. Ó, eu tenho um garçom que está com uma bandeja cheia de taça de espumante. Cheio.
Ele chega no salão, tem um monte de gente querendo champanhe, né? Querendo espumante. Ninguém tem taça. O que acontece? O garçom, que está com uma bandeja cheia de espumante, vai entregando espumante. Logo, ele fica sem espumante. O que ele faz? Ele volta para a cozinha, pega mais espumante. Não é? O sistema respiratório faz mais ou menos isso. A hemoglobina chega nos tecidos com um monte de oxigênio ligado a ela, né? O sangue saturado de oxigênio. Daí, quando chega nas células sanguíneas, as células sanguíneas estão precisando de oxigênio. Então, a pressão de oxigênio nas células sanguíneas é baixa. O que a hemoglobina faz? Solta o oxigênio. Libera o oxigênio. As células ficam satisfeitas, recebem lá o seu oxigênio e devolvem a taça vazia para o garçom, ou seja, entregam o dióxido de carbono. Isso volta, né? O garçom volta para a cozinha, o sangue volta para o coração para ir ser enviado para o sistema respiratório. Para pegar mais espumante, né? Mais taça de espumante para pegar mais oxigênio e liberar mais dióxido de carbono, liberar as taças vazias. Tá? Uma analogia meio boba, mas dá para entender mais ou menos como é que isso acontece. Tá? Bom, vamos lá. Ainda com relação ao transporte de oxigênio, gente, vamos lá. Uma hemoglobina com alto grau de saturação significa que a quantidade de oxigênio ligada a ela está no nível máximo. Né? É o garçom que está com toda a quantidade de espumante que consegue carregar. É a hemoglobina que está com a maior quantidade de oxigênio que ela consegue transportar. Está cheia. Né? Cheia, está com as tacinhas tudo cheia. Tá? À medida que a pressão do oxigênio sanguíneo diminui, ou seja, chegando nos tecidos, a saturação da hemoglobina também diminui. Por quê? Porque se o ambiente, como eu disse, está precisando de oxigênio, aquela afinidade da hemoglobina pelo oxigênio vai caindo. E daí a hemoglobina vai liberando oxigênio, liberando oxigênio, liberando oxigênio. Ou seja, a hemoglobina acontece a dissociação do oxigênio pela hemoglobina. Tá? O oxigênio é liberado da hemoglobina. Tá? Existem dois fatores muito importantes que vão influenciar a saturação de oxigênio pela hemoglobina. Dois fatores muito importantes. Tá? Deixa eu apagar isso aqui tudo. E são dois fatores que vocês vão conseguir de cara identificar com relação com o exercício físico. Bom, o primeiro fator é a temperatura. Certo? Ou seja, se a temperatura for alta, se a temperatura é alta, o que acontece? Há uma dissociação. Né? Se a temperatura for alta, a hemoglobina vai liberar oxigênio. Ou seja, na tela é muito difícil. Quando a temperatura é alta, quando a temperatura é muito alta, né, por exemplo, no músculo esquelético, durante o exercício, o músculo produz calor. Então, se a temperatura é alta, o músculo esquelético vai receber oxigênio da hemoglobina. Por quê? Porque a temperatura do ambiente muscular está mais elevada. Então, quando a hemoglobina chega no lugar onde a temperatura é elevada, a hemoglobina solta oxigênio. A gente diz que em altas temperaturas há uma dissociação do oxigênio pela hemoglobina. Tá? Por outro lado, se a temperatura for baixa, a hemoglobina vai se ligar ao oxigênio. Então, o que acontece? Vamos pensar um pouquinho no exercício físico. No exercício físico, o que acontece no ambiente muscular? No ambiente muscular se produz calor. Né? Quebrar ATP, boa parte dessa energia se perde na forma de calor. É por isso que a gente tem ali a sudorese para manter a temperatura central, né, que não pode aumentar. Então, o que vai acontecer? No exercício físico, o músculo esquelético produz calor. Se no exercício o músculo produz calor, é o ambiente perfeito para a hemoglobina, quando chega lá, liberar oxigênio. É mais um fator que regula a liberação de oxigênio pela hemoglobina. Daí o que acontece? O sangue passou pelo músculo e liberou o oxigênio. Volta para a circulação pulmonar. Na circulação pulmonar é o contrário.
Por quê? É o contrário, porque no ambiente pulmonar, primeiro que está acontecendo a respiração, não é? Ou seja, está acontecendo a ventilação pulmonar. Essa ventilação pulmonar também faz com que a temperatura do ambiente pulmonar seja um pouco mais baixa. Certo? Está sendo, né? Está recebendo o ar atmosférico, está trocando temperatura com o ambiente externo. Então, o que acontece? A temperatura lá nos alvéolos pulmonares ela é mais baixa. Se a temperatura no ambiente pulmonar é mais baixa, a tendência é que a hemoglobina pegue lá o seu oxigênio e se grude nesse oxigênio. Segura o oxigênio, por quê? Porque a temperatura está mais baixa. E existe mais um fator. Vou apagar aqui. Existe mais um fator que também controla a saturação de oxigênio pela hemoglobina, que é o próprio pH. Ou seja, em uma situação de pH baixo, como, por exemplo, num ambiente mais ácido, em um ambiente mais ácido, como no músculo esquelético, a hemoglobina vai soltar o oxigênio. Vai se dissociar do oxigênio. Se a temperatura, se o pH é mais alto, ou seja, o pH menos ácido, o que vai acontecer? Em um pH menos ácido, né? pH mais alto significa pH menos ácido. A hemoglobina vai justamente se ligar ao oxigênio. Então, vejam bem, o ambiente criado no músculo esquelético é perfeito para receber oxigênio. Porque no músculo esquelético, durante o exercício, o pH é mais baixo, mais ácido, consequentemente, a hemoglobina vai soltar oxigênio. Durante o exercício, a temperatura no músculo esquelético é mais alta. Se a temperatura é alta, o que a hemoglobina faz? Libera oxigênio. Então, os dois principais fatores que determinam a liberação de oxigênio pela hemoglobina, que são pH e temperatura, estão perfeitamente adequados durante o exercício para favorecer a liberação de oxigênio pela hemoglobina para o músculo esquelético. E veja como é perfeito no organismo isso, porque quando o sangue retorna para a circulação pulmonar, ele vai encontrar um ambiente contrário. Ou seja, vai encontrar um ambiente onde o pH é mais alto, ou seja, menos ácido, e vai encontrar um ambiente onde a temperatura é mais baixa. Ou seja, quando o sangue passa pela circulação pulmonar, encontra o ambiente perfeito para a hemoglobina se ligar ao oxigênio. Certo? Daí, quando a gente olha isso aqui tudo de novo, fica fácil de entender por que no músculo esquelético, durante o exercício, o músculo recebe mais oxigênio. Também recebe mais sangue. Né? Existe um direcionamento do fluxo sanguíneo para a musculatura ativa durante o exercício. Mas isso a gente vai ver lá na parte do sistema cardiovascular. Tá? Bom, vamos lá. Vou pegar de novo aqui. Então, vamos lá. Ó. Então, assim, ainda com relação ao transporte de oxigênio. Tá? Então, assim, uma hemoglobina, com alto grau de saturação significa que a quantidade de oxigênio ligada a ela está no nível máximo. Está toda saturada com oxigênio. À medida que a pressão de oxigênio sanguínea diminui, chegando nos tecidos, a saturação também diminui. Por quê? Porque a hemoglobina solta mais oxigênio. Dentre os fatores que influenciam a saturação, nós temos o quê? Temperatura e pH. Então, relembrando o que eu mostrei ali no quadro. Temperatura alta faz com que a hemoglobina solte oxigênio. Diminui a saturação da hemoglobina. A hemoglobina libera os seus oxigênios. pH baixo, pH ácido, também faz com que a hemoglobina libere oxigênio. Tá? Situação inversa. Temperatura baixa. Circulação pulmonar, a hemoglobina se liga com todo o oxigênio que ela pode. Certo? pH alto, ou pH menos ácido, né, com menos hidrogênio, a hemoglobina também se liga com o oxigênio. Ou seja, circulação pulmonar, a hemoglobina fica saturada de oxigênio, aumenta a saturação. Circulação sistêmica, né, lá para os tecidos periféricos, a hemoglobina fica menos saturada, libera oxigênio para as células sanguíneas. Tá? Bom,
Esse deslocamento da curva de saturação, frente a esses fatores, temperatura e pH principalmente, é chamado efeito Bohr. Esse efeito Bohr, obviamente, a pessoa que descobriu esse efeito, é justamente esse mecanismo que eu expliquei para vocês. Se refere à saturação da hemoglobina de acordo com o ambiente onde o sangue está passando. Tá? Ainda sobre transporte de oxigênio. Ó, o pH, na verdade, isso aqui só está... Eu botei descrito aqui o que eu expliquei para vocês antes. Tá? Ó, o pH dos pulmões é geralmente alto, menos ácido. Alto pH, menos ácido. Por isso, a hemoglobina apresenta grande afinidade saturando de oxigênio. O que a gente acabou de ver. Né? Hemoglobina no pH alto se liga com oxigênio, aumenta a afinidade. Tá? Em nível tecidual, ou seja, por exemplo, no músculo esquelético, o pH é mais baixo, porque as células estão produzindo hidrogênio. Então, o ambiente é um pouquinho mais ácido. Se o ambiente é mais ácido, o pH é mais baixo, isso causa dissociação do oxigênio para a hemoglobina. A hemoglobina libera oxigênio. Tá? Ó, e agora a gente vê o link com o exercício físico que eu expliquei para vocês antes. Com o exercício físico, tá, a capacidade de descarregar o oxigênio vai aumentando à medida que o pH do músculo vai diminuindo e a temperatura do músculo vai subindo. Tá? Ou seja, o ambiente muscular é perfeito para a hemoglobina soltar oxigênio. E o ambiente pulmonar é perfeito para a hemoglobina segurar o oxigênio. Certo? Expliquei várias vezes, assim, com todo esse detalhamento, que é para vocês realmente verem sobre diferentes aspectos isso aqui tudo. Tá? Até fiquei bem repetitivo na minha explicação, para fixar melhor. Bom, aqui, gente, a gente tem, na verdade, um detalhamento com relação agora ao dióxido de carbono. Tá? O oxigênio a gente já viu, é tudo que a gente viu até agora. Tá? Tudo que a gente viu até agora se refere ao oxigênio. Uma pergunta que não foi respondida, né, durante essa minha discussão é como que o dióxido de carbono vai viajar. Eu falei para vocês que o dióxido de carbono ele é produzido em grande parte pelo tamponamento do hidrogênio. Né? Mostrei para vocês ali antes. Bom, acontece que o dióxido de carbono ele pode viajar de 3 formas. Tá? Uma delas é na forma de bicarbonato. Né? O hidrogênio forma bicarbonato, não é? E o bicarbonato, então, pode ser transformado de novo lá em dióxido de carbono. Só que o dióxido de carbono também se liga à hemoglobina. A hemoglobina também tem afinidade por dióxido de carbono. Então, o que acontece? Quando o sangue passa pelos tecidos periféricos, o que vai acontecer? O sangue libera o oxigênio e a hemoglobina fica livre. Não é? Se a hemoglobina fica livre, a hemoglobina pode dizer, olha só, eu liberei o oxigênio, estou com espaço aqui, quer eu te dou uma carona e a gente volta lá para a circulação pulmonar. Né? Daí lá na circulação pulmonar tu vai embora. Vou te dar uma carona até o ponto de ônibus, mais ou menos isso. Não é? Então a hemoglobina vai fazer o quê? A hemoglobina, quando libera oxigênio, ela está livre. Se ela está livre, ela pode pegar o dióxido de carbono e transportar lá para a circulação pulmonar. O dióxido de carbono ser eliminado. Né? Então, assim, quando a gente pensa no dióxido de carbono, ele pode viajar diluído no sangue, ele pode viajar na forma de bicarbonato e pode viajar ligado à hemoglobina. Não importa qual dessas formas o dióxido de carbono esteja sendo transportado, ele vai ser eliminado lá na circulação pulmonar, lá nos alvéolos pulmonares, no processo de respiração. Mas vamos ver como é que isso acontece. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, vamos ver as 3 vias, tá? Ó, vamos pegar primeiro o dióxido de carbono que foi produzido diretamente lá foi diretamente produzido pela célula, né? Que é aquele dióxido de carbono que é produzido no ciclo de Krebs, é produzido lá na cadeia de transporte de elétrons, é produzido diretamente lá enfim, uma série de reações que produzem dióxido de carbono. Bom, o dióxido de carbono, em primeiro lugar, ele pode, através da ação, vejam aqui, primeiro onde está passando a minha mãozinha, ó, o dióxido de carbono, ó, reagiu com água, ó, CO2 mais água, tem uma enzima que faz esse movimento,
que é chamada enzima anidrase carbônica. A anidrase carbônica vai pegar oxigênio, dióxido de carbono, perdão, vai reagir com água e vai formar um outro composto aqui chamado de ácido carbônico. O ácido carbônico, por sua vez, vai liberar o hidrogênio e vai formar bicarbonato. O bicarbonato vai ser enviado lá diluído no plasma. Essa é a principal forma de transporte do dióxido de carbono. Tá? Guardem essa informação aí. Ó, dióxido de carbono reage com água, forma ácido carbônico e o ácido carbônico vai formar bicarbonato e hidrogênio. Bah, Max, mas tu disse que o hidrogênio causa acidose. E agora? Então isso é um problema. Não, porque esse hidrogênio, ele pode também se ligar à hemoglobina. Vai estar ligadinho com a hemoglobina, não incomoda ninguém. Vai ser transportado dentro da minha massa. Então eu resolvi o problema do dióxido de carbono, né, que formou bicarbonato, e resolvi o problema do hidrogênio. Tudo certo. Bom, parte desse dióxido de carbono também vai diretamente ligado com a hemoglobina. Então, eu tenho dióxido de carbono ligado com a hemoglobina, dióxido de carbono na forma de bicarbonato, e eu ainda tenho uma quantidade de dióxido de carbono pequena que fica lá diluída no próprio plasma. Ou seja, o dióxido de carbono está pronto para ser eliminado lá pelo meu sistema respiratório. Bom, então o sangue que está agora, já deu conta do dióxido de carbono, agora tem uma função: eliminar esse dióxido de carbono. Então o sangue que acabou de passar pelos tecidos periféricos, vai fazer o quê? Vai agora, volta lá para a circulação pulmonar. E agora vamos ver o que acontece. O que acontece? Acontece exatamente o contrário de tudo que aconteceu nos tecidos periféricos. Exatamente o contrário. Lá na circulação pulmonar, vamos ver primeiro o dióxido de carbono ligado com a hemoglobina. O dióxido de carbono que estava ligado com a hemoglobina, quando chega no ambiente pulmonar, se libera da hemoglobina, do dióxido de carbono. Não é? O dióxido de carbono, se libera da hemoglobina. Então, repare que a setinha que estava para um lado aqui está para o outro lado. Quando o sangue passa pela circulação pulmonar, o dióxido de carbono se solta da hemoglobina e vai ser enviado lá para o alvéolo pulmonar. Bom, eu disse para vocês que o bicarbonato serve para eliminar o hidrogênio através de dióxido de carbono, não é? Pois bem, lá na circulação pulmonar, reparem que o bicarbonato é captado de novo pelo meu eritrócito, forma de novo o ácido carbônico. O ácido carbônico faz a reação inversa, formando, lembra que eu mostrei para vocês antes? Formando água e dióxido de carbono. Logo, o dióxido de carbono é enviado para o pulmão e respirado. E eu tenho o meu sistema restabelecido. E ainda, aquele hidrogênio que causaria acidose, lembra que eu falei para vocês que estava ligado com a hemoglobina? Pois bem, esse hidrogênio vai ser utilizado para, junto com o bicarbonato, formar ácido carbônico e formar dióxido de carbono e água. E o pouquinho de dióxido de carbono que estava diluído no plasma vai ser eliminado pela respiração, pelo sistema respiratório. Tá? Então, vamos lá, vamos ver de novo, bem rapidinho agora. Tá? Ó, dióxido de carbono que foi produzido diretamente pelas células vai viajar ligado à hemoglobina ou na forma de bicarbonato, ou diluído no plasma. Quando chega lá na circulação pulmonar, acontece tudo o contrário. Bicarbonato vai formar dióxido de carbono de novo, vai ser eliminado. Dióxido de carbono ligado com a hemoglobina vai ser eliminado. E o dióxido de carbono que estava lá no plasma também vai ser eliminado. Não é? Exatamente o contrário do que acontece aqui, vai acontecer aqui. Aqui é o ambiente tecidual, que produz dióxido de carbono. Aqui é o ambiente pulmonar, que elimina dióxido de carbono. O que acontece no exercício físico? Exercício físico, tudo isso aqui está muito aumentado. Porque a produção de dióxido de carbono aumenta muito no exercício. Além disso, aumenta-se muito a produção de hidrogênio. E o hidrogênio tem que ser eliminado pelo tampão bicarbonato. Então, esse sistema, durante o exercício, está ficando sobrecarregado. Não é? O que faz o treinamento físico? Prepara o sistema para lidar com uma situação que nem essa. Certo? Então, vejam, gente,
o que vocês causam, né? O que vocês causam, eu digo, quando a gente treina uma pessoa. Vejam o que vocês fazem com uma pessoa que está sendo treinada. Vejam o grau de importância disto, considerando que, olhem só, através da contração do músculo esquelético durante o exercício, vocês estão treinando todo esse sistema. Tudo isso aqui está sendo treinado junto. Tudo isso aqui está sendo treinado através da contração do músculo esquelético. Certo? Vejam por que a gente precisa entender a fisiologia para prescrever treinamento. A gente faz tudo isso com o organismo de uma pessoa que a gente coloca em exercício físico. Ou seja, é uma demanda muito grande, gente. E a gente já recém viu a parte de bioenergética, que é ampla, e agora a gente viu a parte de respiratória. Não é? Tem toda a parte cardio, tem toda a parte de sistema nervoso, tem a parte endócrino, né? Vamos ver o que dá tempo da gente ver. Tudo isso está sendo mexido durante o exercício físico, através da minha contração muscular. Então, quando eu costumo dizer nas minhas aulas o seguinte: quando a gente faz exercício físico, a gente impõe, como eu disse lá no início, o maior estresse metabólico que o indivíduo é capaz de suportar de uma forma não patológica. Só que a chave, também como eu disse antes, é acertar a dose. E eu não tenho como acertar a dose sem conhecer o funcionamento do organismo. Não tem como. Tá? Então, assim, gente, para a gente chegar nessa parte da influência real do exercício físico, vamos fazer uma revisão bem rápida agora. Tá? Bom, a gente viu o quê? Que o sistema respiratório tem a função de fornecer oxigênio e remover dióxido de carbono e manter o equilíbrio ácido-base. Isso só é possível graças à comunicação do sistema respiratório com o sangue. Por quê? Porque na comunicação do sistema respiratório, representado aqui pelos alvéolos, com o sangue, representado pelos capilares, não é o melhor, com o sistema cardiovascular, eu tenho a possibilidade de trocar oxigênio e dióxido de carbono entre o sangue e o alvéolo pulmonar. Ou seja, o sistema respiratório entrega oxigênio e elimina dióxido de carbono. Isso só é possível porque dentro de cada célula sanguínea, essas balinhas que eu falei para vocês, tem essas proteínas chamadas de hemoglobina que são capazes de se ligar ao oxigênio. Pois bem, o sangue, quando passa pela circulação pulmonar, encontra um ambiente perfeito para a hemoglobina se ligar ao oxigênio e eliminar dióxido de carbono. Ou seja, o sangue encontra um ambiente com pH mais alto, menos ácido, com uma temperatura mais baixa. Isso faz com que a hemoglobina se agarre no oxigênio e libere todo o dióxido de carbono, todo não, né? Uma boa parte do dióxido de carbono que está trazendo. Certo? O sangue passou pela circulação pulmonar, vai para a circulação sistêmica. Na circulação sistêmica, o que o sangue encontra é um ambiente contrário. Ou seja, encontra circulação sistêmica, tecidos periféricos, músculo, etc. Encontra um ambiente onde está havendo um grande consumo de oxigênio e produção de dióxido de carbono. Então, isso faz o quê? Isso faz com que a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio diminua. Se a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio diminui, o que acontece? A hemoglobina solta oxigênio e capta dióxido de carbono. Então, eu vou identificar na circulação sistêmica, nos tecidos periféricos, o ambiente perfeito para a hemoglobina liberar o oxigênio, que é o contrário do que encontra lá no sistema respiratório. Ou seja, nos tecidos periféricos, o pH é mais baixo, mais ácido, e a temperatura é mais alta. Ou seja, a hemoglobina libera oxigênio e capta dióxido de carbono. A pressão de oxigênio do ambiente é menor. Então, isso diminui a afinidade do oxigênio pela hemoglobina, e esses três fatores fazem com que o sangue libere oxigênio para os músculos, para os tecidos periféricos. Certo? Bom, quanto aos transportes dos gases, a gente viu que o oxigênio é transportado pela hemoglobina, né, em torno de 98% lá dentro da célula sanguínea, e só uma partezinha pequenininha lá no plasma, diluída no plasma. Né? A gente viu que isso é dependente de pH e de temperatura. Tá? E a gente viu que o ambiente, então, criado
pelo músculo esquelético no exercício, respeita a curva, né, do efeito Bohr, fazendo com que a hemoglobina perca oxigênio e capte mais dióxido de carbono. E a gente viu aqui, então, que existe, para o dióxido de carbono, também um sistema específico de transporte. O dióxido de carbono também viaja, ligado à hemoglobina, que agora está livre de oxigênio, e viaja na forma de bicarbonato. Né? Lá no ambiente pulmonar, acontece o contrário. O dióxido de carbono que estava ligado com a hemoglobina é liberado da hemoglobina, e o dióxido de carbono que estava viajando na forma de bicarbonato vai formar novamente dióxido de carbono e vai ser expirado pelo meu sistema respiratório. Tá? Resumando o que a gente viu hoje. Certo? Pois bem, vamos lá. Agora, apesar de eu ter falado de exercício na aula inteira, qual é a influência do exercício sobre tudo isso que eu mostrei para vocês? Dá tempo da gente falar hoje. Ó, esses dois gráficos aqui, gente, mostram exatamente isso aqui, ó. Com o exercício, a capacidade de oxigênio de descarregar oxigênio pela hemoglobina vai aumentando, à medida que o pH do músculo diminui, se torna mais ácido e que a temperatura sobe. Por quê? Porque no nível tecidual, lá no músculo, o pH é mais baixo e a temperatura é mais alta. Isso eu encontro exatamente nesses dois gráficos aqui. Tá? O que acontece, gente? Ó, o meu pH sanguíneo e a minha temperatura são determinantes para a saturação da hemoglobina. Esse gráfico mostra exatamente o que eu discuti com vocês até agora. Esse gráfico vai mostrar o quê? O percentual de saturação da hemoglobina, lembrando que a hemoglobina mais saturada é ligada com oxigênio, tá? E aqui, no meu eixo X, tem a pressão de oxigênio do ambiente. Lembra que eu falei que se o sangue passa por uma região rica em oxigênio, a hemoglobina se liga com o oxigênio. Tá? Então, o que acontece? Em um ambiente onde a pressão de oxigênio é mais alta, como, por exemplo, no pulmão, o que vai acontecer? A tendência é que a hemoglobina tenha um máximo de saturação, porque o ambiente está rico em oxigênio. Tá? Então, reparem que em um ambiente onde o pH é alto, certo? Como no caso da circulação pulmonar, e a concentração de dióxido de carbono é baixa, reparem que a saturação da hemoglobina atinge o máximo. Em compensação, em um ambiente como no músculo esquelético, que o pH é baixo, mais ácido, e a pressão de dióxido de carbono é mais alta, que o músculo está produzindo, reparem que a saturação da hemoglobina vai diminuir. Porque nesse ambiente a hemoglobina solta oxigênio e capta dióxido de carbono. O comportamento vai ser exatamente o mesmo para a temperatura. Vamos ver aqui, ó. Quando a temperatura é baixa, reparem aqui, ó, 10 graus, a saturação da hemoglobina é máxima. Certo? Quando a temperatura é alta, como, por exemplo, no músculo esquelético em atividade, ó, 43 graus, reparem que a saturação da hemoglobina é muito menor. Por quê? Porque na temperatura alta, a hemoglobina solta oxigênio. Certo? Então, vocês enxergando esse gráfico, dá para enxergar por que no exercício físico acontece uma autorregulação para que o músculo receba mais oxigênio. Vocês já pararam para se perguntar por que bom, a gente viu lá na bioenergética que o oxigênio é determinante para o metabolismo aeróbio dos nutrientes, né, que culmina lá na cadeia de transporte de elétrons, aceitando os hidrogênios, não é? Formando água e produzindo ATP. Não é? E a gente viu que durante o exercício, o fluxo de oxigênio aumenta muitas vezes. Por quê? Porque a demanda sobre os sistemas é muito maior. Não é? A questão é, o que vocês devem se perguntar e agora depois olhar toda essa aula de novo? Por que durante o exercício o músculo recebe mais oxigênio? Por que recebe mais oxigênio? E reparem que a resposta para essa pergunta não é porque ele precisa mais de oxigênio. Eu não perguntei exatamente, na verdade, a pergunta, quando eu falei por que recebe mais oxigênio, não deveria ser essa. A pergunta correta deveria ser como
que o músculo recebe mais oxigênio quando precisa de mais oxigênio. Porque assim, a gente sabe que o músculo precisa de mais oxigênio, recebe mais oxigênio durante o exercício. Recebe mais sangue também. A pergunta é, como o músculo recebe mais oxigênio? Por que o sangue, quando passa pelo músculo em atividade, libera mais oxigênio? Ou melhor, mais sangue chega, consequentemente, mais oxigênio está chegando. Como isso acontece? Por que há maior liberação de oxigênio na circulação muscular em relação à circulação pulmonar, que acontece o contrário, né? Captação de oxigênio pela hemoglobina. Né? E a resposta está aqui, pH e temperatura, além da pressão de oxigênio ser mais baixa no músculo esquelético. Tá? Bom, gente, eu vou fazer o seguinte, essa parte de adaptação, porque assim, eu sei que essa matéria é pesada, e eu não vou entrar na parte específica das adaptações hoje. Eu vou deixar para a aula que vem, né? Eu vou terminar a aula um pouquinho, uns minutinhos mais cedo, para que vocês possam fazer o TDE, tá? E conseguir identificar tudo que foi dito, que eu sei que é bastante coisa que eu falei, tá? Então eu vou dar ter um pouquinho de pena de vocês, entre aspas, tá? E eu sei que o massacre é grande dessa parte de cardio respiratório, então eu vou deixar vocês absorverem essa parte específica de sistema respiratório, a parte respiratório do sistema cardiorrespiratório, eu vou deixar vocês absorverem a parte do sistema respiratório. Reparem que a maior parte do que eu falei hoje, apesar de eu ter falado de exercício o tempo inteiro, se refere à fisiologia básica do sistema respiratório. Tá? Trocas gasosas e os fatores que determinam a liberação de oxigênio pelo sangue para o músculo e a captação de oxigênio lá na circulação pulmonar pela hemoglobina. Tá? Essa parte, apesar de eu ter feito durante toda a minha fala uma relação direta com o exercício físico, reparem que eu estou falando de fisiologia básica, não é? Mas por que eu fiz tudo isso? Falei de pH, falei, risquei bastante lá para vocês, como se eu estivesse na sala de aula com o quadro. Por quê, gente? Porque quando a gente for agora ver a influência do exercício físico, fica muito mais fácil de entender do que se eu apenas tivesse falado de fisiologia básica e daí a gente fosse tentar fazer uma relação com o exercício. Tá? Então eu já vou trazendo essa relação antes, porque fica um pouco mais fácil de entender depois. Então, assim, a partir na aula que vem, a gente vê a parte relacionada especificamente às alterações em decorrência do exercício físico, e o final dessa parte é o famoso gráfico de consumo de oxigênio para identificação de limiares ventilatórios. Por quê, gente? Porque os limiares ventilatórios vão acontecer apenas em decorrência dessas modificações que a gente viu agora do sistema respiratório. Né? A identificação de um limiar anaeróbio depende da produção de dióxido de carbono. Então, esse mecanismo que eu expliquei ali no final, do tamponamento do hidrogênio e produção de dióxido de carbono, isso é captado pelo meu ergospirômetro, por um ergospirômetro, e esse ergospirômetro vai fazer uma curva de dióxido de carbono e chega um momento que essa curva dispara. Este é o ponto aonde começa a acontecer uma compensação do sistema anaeróbio, que tem relação com tudo que a gente viu de bioenergética antes. Quando eu estou analisando um indivíduo em exercício com cargas progressivas, eu consigo identificar alguns parâmetros. Se for um ergospirômetro, mais fácil, não é? O ergospirômetro me diz, a partir deste ponto aqui, o exercício passou a ter uma compensação anaeróbia muito grande. Não é? Mas, se eu estou trabalhando com um indivíduo em campo, academia, pista de corrida, ciclismo, sei lá, escolha uma modalidade, eu consigo, através de parâmetros como, por exemplo, a frequência cardíaca, também identificar um ponto que provavelmente seja o ponto de limiar anaeróbio. Eu consigo, através de uma medida de lactato sanguíneo, que também dispara junto com o dióxido de carbono, identificar o ponto aonde o exercício passa a ter uma compensação anaeróbica, que é aquele ponto aonde eu não consigo manter o exercício por muito tempo.
E eu posso usar aquele ponto para fazer prescrição de treinamento físico, porque eu identifico aquele ponto como sendo o limiar ventilatório 2, ou o limiar anaeróbio. Né? Então, assim, a minha ideia com essa explicação completa que eu trago para vocês aqui é capacitá-los para, de fato, entender a fisiologia do exercício para utilizar no campo, para utilizar na prática de vocês. Tá? Então, lá no final, a gente vai fazer no final a relação com a frequência cardíaca, que é algo que todo mundo consegue identificar. Certo, gente? Já falei bastante. Não sei se alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta. Não? Não, senhor. Só é bastante coisa assim para digerir de uma vez só, né? Então essa aula é legal dar mais uma olhadinha, tá? Até não é muita coisa, mas é algo ali, não é como a fisiologia como um todo, é algo um pouco mais complexo, não adianta, tá? Tem que Sim. dar uma lida, eu sugiro para vocês, tá? Vou repetir aí, quem quiser material de fisiologia do exercício, me manda um e-mail pedindo que eu compartilho, tá? Compartilhei com bastante gente. Caso alguém tenha me pedido e eu não mandei, que me peça de novo, que eu posso ter me esquecido. Tá? Leiam o material de fisiologia do exercício, né, depois de assistir a aula, porque é a melhor forma de conseguir fazer com que esse conhecimento se torne, de fato, um conhecimento, não ficar lá na memória de curto prazo só. Certo, gente? Então tá. Então, eu acho que é isso. Desejo a todos uma boa semana. Se cuidem e nos vemos na semana que vem. Então tá, senhor. Boa semana aí para todo mundo. Valeu, Priscila. Até mais. Boa Até semana, mais. galera. Valeu, Juliana.